Excelência, a memória. O Vossa Excelência, a Memória está de volta e hoje a gente tem a honra de entrevistar Pedro Dalari, coordenador da Comissão Nacional da Verdade e também ex-vereador de 89 a 91. Vamos falar então um pouquinho de Comissão Nacional da Verdade, um trabalho que orgulha muito o país, não só o senhor. E eu queria começar perguntando, a gente não resolveu essas nossas feridas abertas durante a ditadura? Não. Avançou-se, mas o fato de que até hoje o Brasil seja, se não um dos únicos países da América Latina em que nenhum dos responsáveis por tortura, execução, desaparecimento forçado, ocultação de cadáveres tenha sido condenado criminalmente, é uma demonstração de que não se resolveu e não se avançou, porque na Argentina já houve a responsabilização, no Chile já houve a responsabilização, no Uruguai já houve a responsabilização, no Peru já houve a responsabilização, o ex-presidente Fujimori do Peru está preso, o ex-presidente Videla da Argentina morreu na prisão, inclusive, quando cumpria a pena. Então, o Brasil, nesse ponto, é uma triste exceção, Viviane. Foi um trabalho muito intenso da parte de vocês, um trabalho exemplar, né, de literatura para tudo que a gente estuda em relação à ditadura, mas as novidades não acabam de aparecer, né? Como eu falei, não param de aparecer. Como eu falei na abertura, ainda a gente está descobrindo muita coisa em relação à ditadura, né? Mas isso não é anormal na história, né? Veja que até hoje aparecem documentos que não se conhecia da Segunda Guerra Mundial ou até da Primeira Guerra Mundial, que estava lá no baú do sótão da casa de alguém. Então, é comum. Eu mesmo, na declaração que fiz, quando do encerramento da Comissão Nacional da Verdade, em dezembro de 2014, eu era o coordenador da comissão, eu declarei que a Comissão Nacional da Verdade não tinha sido o começo desse processo de apuração, porque outros grupos haviam antecedido a CNV e gerado contribuições muito importantes, e a Comissão Nacional da Verdade também não seria o fim desse processo, porque ela organizou as informações até então disponíveis, acrescentou novas informações, deu forma a um relatório que hoje está disponível na internet e que é muito substancioso, Sim. É a base de pesquisadores da universidade, mas também de jornalistas ou de interessados no período da ditadura, em conhecer aquele período. E aí eu dizia que, com base nesse relatório e no prosseguimento das pesquisas, novidades surgiriam e que isso era muito bom e muito importante. E eu fico extremamente satisfeito com essa revelação que fez agora o historiador Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, num brilhante trabalho, muito minucioso, porque ele teve que ouvir horas de gravações das sessões do Superior Tribunal Militar, porque ela acrescenta, traz inovações e, ao mesmo tempo, reforça as conclusões da Comissão Nacional da Verdade. Como é que foi também, como coordenador da Comissão Nacional da Verdade, ver que as assembleias estaduais como a Alesp, por exemplo, e as câmaras municipais como a nossa, aqui também estavam fazendo as suas próprias comissões? Foi muito positivo. Até na apresentação que eu fiz para o relatório da Comissão Nacional da Verdade, e que foi subscrito pelos membros da comissão, está dito ali que nós somos muito devedores das comissões da verdade, municipais, estaduais, universitárias, de categorias profissionais, de empresas, que se mobilizaram e ajudaram muito a trazer para a Comissão Nacional da Verdade documentos, informações, depoimentos que enriqueceram muito. Então, nesse sentido, a Câmara Municipal de São Paulo teve, sob a liderança do vereador Gilberto Natalini, uma comissão da verdade muito operosa, muito importante, com grande atuação, assim como a Assembleia Legislativa, através da presidência do então deputado e ex-vereador, meu colega aqui de mandato, o vereador Adriano Diogo, teve um papel muito importante. E eu diria mais, Viviane, que eu me vali muito da minha experiência aqui como vereador para ser o relatório da Comissão Nacional da Verdade, porque eu trabalhei com a mesma lógica que se usa para preparar os relatórios
de comissões parlamentares de inquérito. Né? Quando se inicia uma comissão parlamentar de inquérito no parlamento, tem um prazo. Né? Então, os parlamentares, os vereadores, deputados, já sabem que vai acabar naquele dia. Então, o que eles têm que fazer? Eles contam de trás para frente o prazo. Né? Quer dizer, você sabe que tem o prazo, e nós tínhamos prazo na Comissão Nacional da Verdade, né? Que era 16 de dezembro de 2014. Né? E no dia 10 de dezembro, 6 dias antes, nós entregamos o relatório. E a forma de elaboração dele, que eu adotei como relator, foi muito parecida com, foi decorrente da experiência que eu tinha aqui na Câmara Municipal de São Paulo e na Assembleia Legislativa também, para relatar comissões parlamentares de inquérito em que eu fui relator, ou em que eu fui membro, ou que eu fui até presidente. Né? Muito interessante saber disso, olha só. É uma escola, né? O parlamento com todos os problemas que tem, é o poder mais democrático que existe, é o legislativo, e o parlamento, com todos os defeitos que possa ter, com as críticas que possa ter, é a grande alma da democracia. Né? Porque daqui o senhor foi para a Assembleia Legislativa de São Paulo, para a LESP, e já teve uma diferença. Sem dúvida. Mas né? já levou a bagagem. Outro tipo de parlamento, né? A Assembleia tem outras características, a Câmara Municipal é sempre um parlamento com uma pressão maior da sociedade pelo tipo de assunto que discute. A Assembleia é um pouco mais distanciada, né? São experiências diferentes, mas que foram muito enriquecedoras. Né? Eu fiquei 20 anos no parlamento, eu tive 10 anos de experiência como assessor parlamentar, eu fui assessor na Assembleia Legislativa, na época do antigo MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, não esse atual, o anterior, foi super combativo, da época da Arena. Isto eu comecei em 1979, depois fui assessor aqui na Câmara Municipal da prefeita Luiza Erundina, depois fui assessor do então deputado federal Luiz Inácio Lula da Silva na bancada do PT na Assembleia Nacional Constituinte, na Câmara dos Deputados. Aí me elegi, aí encerrei 10 anos de mandatos, de períodos como assessor parlamentar. E aí iniciei 10 anos de mandatos parlamentares aqui na Câmara Municipal e com 2 mandatos de deputado estadual, e depois optei para ir para a vida acadêmica e me tornei professor universitário. Mas tem o aprendizado aqui para mim foi extraordinário e foi uma experiência muito gratificante e de um momento que eu tenho a lembrança de termos produzido coisas importantes para o país. Muitos dos nossos entrevistados, renomados também, que foram embora, foram ser ministro, como o senhor, assim, falam que essa experiência fez muita diferença, e eu sempre pergunto por quê. A gente brinca que aqui a gente aprendia a tirar a meia sem tirar o sapato, né? O que é difícil, né, para os jovens que nos acompanham, não é para pouca gente. Mas era uma experiência, imagina, eu, garoto, 29 anos, trabalhando com Antônio Sampaio, com Brasil Vita, né? Foi uma Câmara que foi presidida pelo depois senador, hoje vereador novamente, Eduardo Suplicy, que havia sido eleito. Então, eram figuras, né, já muito destacadas da vida pública brasileira. Antônio Sampaio, por exemplo, tinha sido, inclusive, deputado estadual, não gostou e voltou a ser vereador, né, porque aqui era o ambiente que ele gostava e eu aprendi muito com. Né, foi uma escola e esse relacionamento com a sociedade. E mesmo algumas figuras importantes que não chegaram a ser vereadores, mas eram assessores aqui, depois tiveram muito destaque. O último diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, muito destacado, Floriano de Azevedo Marques, começou a vida dele aqui, como assessor do vereador Chico Itaker, né? O vereador Maurício Faria hoje está no Tribunal de Contas do município, que era da nossa bancada do PT, também super muito combativo. Jovem, tá certo? Então, foi uma escola. Como é que é? A gente aprende a tirar a meia sem tirar o sapato. Isso é que é difícil. Muitíssimo obrigada por essa entrevista, foi uma grande honra. Eu que agradeço por você ter me permitido essas reminiscências tão positivas para mim e de um momento tão interessante da vida brasileira. Espero que voltemos a ter momentos como aqueles. A gente também espera. Muito obrigada. O Vossa Excelência Memória fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até a semana que vem. Tchau.